Toda vez que chegava sexta-feira, eu jurava. Eu dizia, eu nunca mais vou atender o telefone, eu não vou mais responder nada, vou esquecer o nome desse menino, ele que não tenha vergonha, que tenha vergonha de... E se ele aparecer aqui, eu não vou atender a porta e coisa e tal. Eu chegava segunda-feira, rodava o meu programinha de codependência, né? Começava a fazer o reload, que nem um Matrix, né? Descia tudo, descia o programinha de codependência. O menino batia na porta e eu recebia ele de braços abertos, como se eu dependesse, né? Eu era bem menina, eu acho que tinha uns 20 anos de idade, como se minha vida dependesse da chegada, né, do brilho do menino e da saída do menino na sexta-feira. Daí, sexta-feira, eu ficava muito mal-humorada, eu ficava depressiva, eu não queria sair com as minhas amigas, sofria, gente, sofria, nossa, era uma dor, nananana. Teve dois momentos na minha vida que eu entendi que eu era codependente. Esse foi o primeiro, né? Então, eu entendi que eu colocava a minha felicidade na mão de quem eu namorava, e muito forte isso, porque quando a gente entende isso da gente, a gente fica perdida. E agora? A gente entende que a gente tem um problema, e agora, né? E foi tão interessante, porque toda vez que a segunda-feira chegava, gente, segunda-feira, 8 da manhã, eu já estava feliz. Eu já arrumava o cabelo, já escolhia a roupa melhor, porque eu sabia que eu ia ele na faculdade, né? Já arrumava o cabelo, escolhia eu ficar melhor, já esperando para passar pelo menino no corredor, porque se ele me olhasse, tudo bem, a gente estava de volta. Ai, gente, a gente é menina, né? A gente faz tanta coisa linda. E é tão interessante, porque isso é um caso clássico de codependência. Um caso muito clássico de codependência. Outra coisa que é legal, que é, assim, um processo de codependência, e que vem desse, eu adoro usar o Matrix, né, gente, eu não sei se todo mundo aqui olhou o filme do Matrix, mas eu acho que o filme do Matrix realmente foi escrito pensando em todos os processos que a gente passa a nível subconsciente, tá? Porque, nossa, aqueles programas dando download, assim, é o que a gente vive diariamente, né? Tem outra coisa, assim, que acontece para pessoas codependentes, e agora eu vou falar de uma coisa. Quem aqui já começou uma dieta na segunda-feira? Eu comecei, várias. Bom, comecei uma agora, né? Olha lá as meninas. E quando chegou sexta-feira, já estava comendo, indo na padaria comprar bolo, e essa coisa toda. Isso também vem desse nosso processo de codependência. Codependência dos nossos processos e padrões que estão no nosso consciente, tá? De novo, eu comentei antes que isso vem da infância, tá? O interessante é que quando a gente entende o que é a codependência, a gente tem que voltar, né, para a nossa infância e começar a entender como a gente foi nutrida, como a gente foi olhada dentro da nossa infância, como eram os nossos pais, presentes emocionalmente, fechados, ninguém falava de emoção dentro de casa, ou aqueles pais como os meus que trabalhavam muito e depois, mais tarde, eu fui entender que eu tinha um profundo senso de abandono e codependência com os meus pais muito grande, assim, que cortei mais ou menos aos 25 anos de idade. Será que você se sentiu suficientes lá quando criança? 4, 5, 6 anos de idade? Sentiam suficientes, se sentiam amadas? Vocês podiam se expressar sem ninguém dizer, não faz isso, não faz aquilo, não bota a mão na boca, não fala isso é feio, menina, fecha as perninhas, já é menininha, vão ver isso, vão ver aquilo, sabe? Então, todas essas coisas que foram, que nós vivenciamos, na realidade, na nossa infância, foram criando esse processo de codependência. E tudo isso de uma forma muito sutil, mas muito impactante, porque a criança, ela é realmente muito sensível e ela sente tudo que está acontecendo onde ela vive, na ambiência, né? Eu vou contar uma outra historinha aqui com relação à codependência. Meu pai e minha mãe viajavam muito, tanto que com 8 anos de idade, meu pai voltou para casa depois de 3 meses de viagem, eu não reconheci ele. Eu perguntei para minha mãe quem era aquele homem que estava entrando dentro de casa, muito forte, porque foi aí que meu pai, então, decidiu que ele ia sair da empresa que ele trabalhava e montou o escritório dele. É uma história muito impactante, inclusive, na nossa família, isso. Meu pai chegou de barba, né? Ele saiu sem barba, ele entrou dentro de casa e disse, oi, filha. E eu disse, mamãe, quem é esse? Eu não reconheci ele, tá? Mas então, assim, ó, meu pai e minha mãe trabalhavam muito,
e eu via eles, mesmo tendo ajuda dentro de casa, eu via eles muito esporadicamente, tá? E minha mãe chegava, trabalhava no hospital, às vezes chegava à noite, coisa e tal, e eu decidi, como criança, que, que se a minha família, olha só as decisões que a gente toma, né, e os impactos que tem na nossa vida, que se a minha família ia ter tempo juntos, quando eles voltavam, porque eles eram muito culpados, eu tinha que tomar as rédeas da casa. Eu tinha que cuidar, pagar as contas. Tem uma história de eu com 5 anos e aí o gerente do banco ligando para minha mãe dizendo: a tua filha está aqui para pagar a conta de luz. Tu mandou ela pagar a conta de luz? Tem umas historinhas assim, sabe? Também, assim, muito impactante. A minha mãe ficou muito impactada com aquilo, porque eu saí da nossa casa, caminhei em 2 quadras, fui no banco, por isso, assim, estava na mesa, eu acho. A conta de luz, conta de água, naquela época a gente pagava assim, né, gente? Na época pré-histórica, não tinha nada de aplicativo, telefone, essas coisas. Ligar era, não sei se vocês lembram, né? Ligar é aquela coisa, trim, 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 tocava o telefone, todo mundo corria. Mas fui, então, com a conta de luz e conta de água, lembro, como se fosse hoje, pagar a conta no banco, porque daí meu pai e minha mãe não ter tempo para brincar comigo. Tem uma outra coisa que eu lembro, assim, muito jovem, que minha mãe nunca tinha tempo de olhar um filme. E passou um filme na televisão chamado Retorno de Jedi. Eu acho que eu devia ter uns 11 anos de idade, mais ou menos, tá? Que era um dos meus filmes prediletos. E o que eu fiz aquele dia foi a gente tinha uma pessoa que ajudava. Eu fiz essa pessoa organizar a casa inteira, passei o dia inteiro que nem uma louca dentro de casa, porque daí quando a minha mãe chegasse, ela ia ter tempo de olhar esse filme comigo. E esse é um dos meus momentos mais bonitos da minha infância. Gente, é tão impactante pensar. E eu fui descobrir isso mais tarde, sabe? Porque assim, supostamente a minha família é uma família de classe média, todo mundo feliz, todo mundo nananana, e todo mundo lá, eu, meu irmão, a minha irmã, a gente tem traumas bem profundos que passam anos e ainda continua no processo de resolver. Sabe, família perfeita não existe, né? Só existe no do vizinho, né? Porque na tua casa essa não existe. Eu não fui uma pessoa que foi abusada, que apoiou coisa e tal, mas teve outros processos muito profundos que geraram essa codependência. Eu tinha na minha cabeça que só meu pai e minha mãe podiam me fazer feliz. E que se eu não servisse a eles o tempo todo, tenha certeza que a minha mãe chegava em casa, eu colocava a roupa dela na cama, gente. Olha só, para ela poder tomar um banho super rápido e estar conosco, né? Comigo, com o meu irmão. Eu tinha na minha cabeça que eles eram e sempre seriam as pessoas que iam me fazer feliz. Até mais ou menos os 25 anos de idade, eu vivi minha vida assim, tentando suprir tudo que meu pai e minha mãe precisaram. Claro que não financeiramente, mas eu organizava tudo para eles. Eu pagava a conta de luz, eu falava com o advogado. Nossa, gente, ó, sem comentários. Por quê? Porque eu era codependente deles. A minha felicidade estava extremamente relacionada com a felicidade deles. Então, esses são alguns exemplos, gente, do que é que ser codependente causa. Além do que, a gente se anula. A gente não tem o senso de quem a gente é. A gente é completamente desequilibrado emocionalmente, acho que está arrasando. A gente não é presente fisicamente, sabe? E, assim, eu tinha muita vergonha. Eu não sei, assim, era uma... E eu, ó, vou te dizer que até uns dias atrás eu ainda estava quebrando essa vergonha, tipo, né? Dissolvendo vergonha. Eu tinha muita vergonha de ser quem eu era. Eu tinha muito medo de me expor. Eu tinha muito medo do que os outros iam pensar de mim, sabe? E isso vem de um padrão de codependência da minha infância, tá? Alguma dúvida, gente? Então, eu falei da parte mental e psicológica, mais ou menos assim, tá? Da codependência. Agora, eu quero falar da parte mais divertida, que é a parte espiritual. Dúvidas? Ou não? Tudo ok? Perfeito. Alguém aqui já passou por um processo de codependência familiar? Pode só levantar a mãozinha assim, experienciou esse processo de dependência emocional dos pais? Uhum. E namorados, amados. Perfeito. Tu sabe que eu penso assim, outra coisa que eu penso quando eu penso em codependência, sabe aquelas mulheres perfeitas dos anos 50? Elas não trabalhavam fora, elas tinham os filhinhos perfeitos, os maridos perfeitos, o marido abria a porta, a comidinha já estava posta, elas estavam de laço, daquele vestidinho, nananana. Isso para mim é a foto perfeita de uma família emaranhada codependente. Perfeita, porque a mulher só tem expressão através do marido.
E a mulher só tem expressão, talvez só não tinha nem voz, né? Tanto que a gente olha esse filme, a gente não escuta a voz da mulher, a gente só escuta a voz do homem. Não sei se vocês já perceberam. Olha um filme dos anos 50, assim. A mulher só diz: o almoço está posto na mesa. E tu pensa, meu santo, ela não consegue nem expressar se ela gosta ou não do almoço, se o marido chegou ou não chegou tarde. É triste, gente, é triste mesmo. Mas, nossas realidades, e que legal que a gente tem a oportunidade de evoluir, aprender a buscar ferramentas, né? Se expandir, abrir consciência e coisa e tal.